Zelensky afirma que a Ucrânia está pronta para recuperar seus territórios e que precisa só de mais algumas ajudinhas aí do Ocidente. O acordo New START, assinado por Rússia e Estados Unidos, já tinha sido suspendido pela Rússia e agora os Estados Unidos abandona pelo menos parte dele, vamos entender exatamente o que isso quer dizer, inclusive para as questões nucleares internacionais. Enquanto isso, o Japão faz um pacote, um estímulo à natalidade do país, que nos próximos 3 anos vai custar 127 bilhões de reais aos cofres públicos japoneses. Lembrando que o Japão não é um país, assim, eu diria, que está muito bem economicamente, principalmente graças à sua alta dívida. Notícias importantes também relacionadas aos Estados Unidos, que assina um acordo super importante com Taiwan, quebrando totalmente aquela lógica de ambiguidade estratégica, e vai lembrar que os chineses até se recusaram, anteontem mesmo, a estabelecer relações diplomáticas com os norte-americanos por conflitos no Mar da China Meridional. E para finalizar, o Brasil mais uma vez, pessoal, se posicionando em relação ao conflito Rússia e Ucrânia, inclusive com Mauro Vieira se reunindo com Sergei Lavrov e o Celso Amorim, dizendo que é impossível não ouvir as demandas da Rússia para estabelecer uma paz na guerra Rússia e Ucrânia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, o professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, é muito baratinho, pessoal. Menos de 70 centavos por dia. Você tem acesso a conteúdos ali, ó, de resumos de tudo que mais aconteceu de importante no mês, tanto no Brasil quanto no mundo, da geopolítica internacional, da economia, das questões políticas brasileiras. Questões também sobre conflitos, por exemplo, a crise da Argentina, galera, aula de mais de 1 hora explicando todo o conflito, questão em Israel, questão da Coreia, tudo que você pode imaginar tá lá na plataforma e ela é semanalmente atualizada com novos conteúdos. Tamo junto, pessoal? Então, ó, e também, caso você queira contribuir financeiramente pro canal, seja membro, isso ajuda bastante, ou faça uma contribuição também via chave Pix, afinal, é o meu trabalho. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, a gente teve, né, uma entrevista, na verdade, do Zelensky para a mídia The Wall Street Journal dos Estados Unidos, garantindo que o contra-ataque ucraniano está pronto. Vale lembrar, pessoal, que ele já disse isso, né, algumas vezes no passado, e até agora o que a gente tem, pelo menos oficialmente parte da Ucrânia, é que a Ucrânia não atacou posições russas. Pelo menos, assim, eu diria que em Lugansk teve alguns pequenos ataques. A gente teve, por exemplo, recentemente, né, na região de Berdyansk, por exemplo, um ataque com Storm Shadow, mas tudo coisas assim meio pequenininhas, que a Rússia garante que está tudo sob total controle. Professor, mas teve incursões, por exemplo, que foram realizadas, né, na Rússia, dentro, inclusive, né, do território de Bryansk e por aí vai. Então, só que aí a Ucrânia garante que ela não tem participação nisso. Não é a Ucrânia que está atacando. Na verdade, são insurgentes russos que não gostam do Putin, inclusive alguns grupos, até com orientações neonato, né, enfim, tá? Não são todos, claro, tá? Mas alguns grupos com essa orientação, que realizaram ataques na Rússia, em Belgorod, por exemplo. Mas, inclusive com apoio, tá? Isso a própria mídia americana descrevendo. Com alguns equipamentos, com fuzis, equipamentos de proteção, com blindados, por exemplo, antiminas, sendo cedidos pela OTAN, ou diretamente ou indiretamente, ou seja, por meio da Ucrânia. Ou seja, então, o contra-ataque de fato dos ucranianos não começou. Aparentemente foram alguns pequenos ataques e insurgentes russos apoiados pelos ucranianos, tá? Segundo o Zelensky, já pode começar, mas ele ainda precisa de alguns equipamentos a mais. Como assim, professor? A gente pode lembrar, né, que em maio, por exemplo, ele fez como se fosse uma espécie de mini volta na Europa, passou pela Itália, passou pela Alemanha, passou pelo Reino Unido, garantiu por parte de alguns países que eles vão tentar fazer uma espécie de aliança dos caças, embora vamos ser sinceros aqui, né, pessoal? A Polônia, por exemplo, já anunciou que não vai conseguir mandar os seus caças F-16 e muito menos seu sistema Patriot, alegando que a Polônia também é um país que está em risco e precisa desses equipamentos para manter a sua segurança. Mas assim, o Biden, por exemplo, anunciou que qualquer país que quiser mandar o F-16, já que tem tecnologia americana, tá liberado, precisa ter autorização dos Estados Unidos, né? Tá liberado nesse momento. Então tá tentando uma colisão com o Reino Unido, com os Países Baixos, tal. Por enquanto essa colisão não veio. E o Zelensky falou que o único tipo de equipamento que ele percebe que vai conseguir brecar os mísseis russos
são o sistema Patriot, e que ele precisa pelo menos de 50. Galera, convenhamos que no momento a gente tem, assim, declarado pelo menos 2 muito bem estabelecidos. Precisa aumentar em 25 vezes. Será que os Estados Unidos vai mandar essa ajuda? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, galera, notícias importantes relacionadas aos Estados Unidos saindo do acordo Novo START, New START, que é um tratado que foi assinado novo, né, em 2010 e valeria até 2026. Esse tratado, na prática, ele garante uma fiscalização mútua de armas nucleares, tanto Rússia quanto os Estados Unidos, né, podem fiscalizar. Eles têm que anunciar: vou fazer, sei lá, testes nucleares, vou utilizar mísseis. Cara, tem que ter um aviso, né, um aviso prévio aí, um com o outro, e também limita o número de armas. Por exemplo, ele limitava em 1.550 ogivas e 700 mísseis, bombardeiros terrestres e submarinos, para lançar esses mísseis, tá? Além de tudo, os Estados Unidos também anunciou que ele vai parar de mostrar, né, a localização dos seus mísseis lançadores para os russos. Professor, você pegou de surpresa? Segundo a própria Rússia, não. Os Estados Unidos ele anunciou de maneira prévia, tá? E aparentemente o que os Estados Unidos está tentando fazer, pelas declarações da Casa Branca, não é de fato sair do acordo, mas fazer com que a Rússia volte para o acordo. Como assim, professor? Porque a Rússia já tinha suspendido. O Putin alegou, primeiro, que os Estados Unidos não estava respeitando esse acordo porque ele estava armando, por exemplo, uma série de aliados seus, como a Alemanha, Países Baixos, Itália, Turquia, né? Países que são membros da OTAN, tem armas nucleares táticas, armas nucleares aí instaladas pelos Estados Unidos. Tanto que o Putin, por exemplo, já colocou, né, o sistema Iskander, já colocou ogivas nucleares, por exemplo, em Belarus. Belarus é hoje um país que tem ou está recebendo o seu armamento nuclear. Além disso, ele falou que pelas sanções praticadas à Rússia, os russos não estavam conseguindo ter acesso à fiscalização dos equipamentos dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos poderiam ter informações da Rússia, mas a Rússia não teria informações dos Estados Unidos? Não seria justo. Ele também colocou que a Rússia tem mais inimigos do que os americanos. Então, por exemplo, a Rússia, fiscalizando as armas dos Estados Unidos, não tem acesso a informações de armas francesas e armas britânicas. Mas os Estados Unidos, fiscalizando as armas russas, faz com que a França e os britânicos tenham acesso às armas russas, né, as informações. Então o Putin considerou que estava assimétrico, e não é que ele cancelou, mas ele suspendeu o tratado. Pessoal, óbvio que isso é muito perigoso, né? Porque permite que a Rússia escalhe o conflito e que os Estados Unidos também escalhem o conflito. Os dois países falaram que suspenderam, mas que vão respeitar a delimitação, né, o limite ali de ogivas e equipamentos. Será? Temos que aguardar isso nos próximos capítulos. Fumio Kishida anuncia, galera, um pretensioso plano, pretensioso, mas necessário, tá? Segundo as pretensões aí japonesas, de incentivo à natalidade. Segundo ele, pelos próximos 3 anos, vão ser gastos 25 bilhões de dólares com uma tentativa de incentivar os japoneses a voltar a ter filho. Hoje o Japão, ele só não tem uma população mais idosa que a população de Mônaco. Mas Mônaco, galera, é pequenininho, né? Então, o Japão é um país que tem mais de 125 milhões de habitantes e que em 2022 nasceram só 800 mil pessoas. Isso é muito pouco, entende? Então, a tendência é que a população japonesa vá reduzindo o número de jovens, reduzindo o número de adultos e ampliando o número de idosos. Isso representa, galera, assim, meramente econômico, tá? Pelo amor de Deus, os idosos são super importantes em nível social e cultural para uma população. Mas economicamente representa menos população economicamente ativa e mais gente dependendo do Estado, seja com previdência ou com investimento em ampliação de rede de saúde, coisa que valha. Então, o Japão está tentando incentivar a natalidade para voltar a ter jovens, voltar a ter trabalhadores, para sustentar esse topo da pirâmide, para sustentar esse alto número de idosos. Segundo o Fumio Kishida, ele vai dar mais assistência escolar, vai dar flexibilização, por exemplo, no horário de trabalho para pais e mães que tenham filhos, né? Cara, eu entendo pouco, tá? Só um desabafo aqui. Para quem não sabe, eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho de 2 anos e 4 meses. Às vezes, para ter tempo para conseguir gravar, editar, preparar aula, preparar conteúdo, é complicado, tá? E eu não trabalho só aqui no YouTube, eu trabalho também presencialmente, né? Com algumas palestras, aulas, enfim, trabalho em cursinho também. Então, assim, dá uma certa trabalheira, tá? Dá mesmo. Então, o Japão tá tentando fazer esse apoio ao Estado, né, pré-natal, para ver se as pessoas voltam a ter filho no Japão.
Professor, você acha que vai dar certo? Então, outros países já tentaram isso, né? Tanto na Europa. A Coreia do Sul, por exemplo, hoje é o país que tem a menor taxa de fecundidade do mundo. Os caras têm 0,8 filhos por mulher em idade fértil, né? Ou seja, das mulheres aí que tem de 14 até 49 anos, na média, tem 0,8 filhos. Óbvio, né? Não dá pra ter 0,8, então a cada 10 mulheres, 8 crianças. É menos de um filho por mulher, tá? E deu certo isso? A Coreia do Sul tá pagando pra galera tentar sair de casa e voltar a ter filho, né? Pra recuperar aí a mão de obra ativa do país. A gente percebe que não, porque a questão de não ter filho, muitas vezes, não é uma questão meramente econômica. Claro que, assim, o custo de vida tão elevado de um filho tal, claro que, né, se o Estado ajudar, isso pode fazer com que alguns casais se planejem, se o Estado vai ajudar, vou colocar ali, né, vamos ter filho. Mas muitas vezes é uma escolha do casal, é uma escolha da mulher. Não me vejo como mãe, quero primeiro consolidar uma carreira profissional, para depois talvez pensar em ter filho. Então são vários fatores, além da questão meramente econômica. Então é um plano ousado do Japão, assim como vários outros países fizeram, né? De aumentar a licença maternidade, licença paternidade, garantir alguns direitos, bolsas, enfim. Mas por enquanto não vem dando certo. Para você, galera, você encara... vamos propor ideias aqui. Qual seria uma boa ideia para tentar incentivar a natalidade? Ou pelo menos reduzir os gastos públicos, né, da conta, porque com a pirâmide atual ficando mais larga no topo, aumentando o número de idosos, é crise econômica. Deixa nos comentários qual seria a solução. Obviamente que respeita os direitos humanos, né? Por favor. Outra notícia, galera, que vale a pena a gente comentar, tá ligado a um tratado, um acordo que foi assinado entre Estados Unidos e Taiwan. Mas pode fazer isso? Em tese não, né? Os Estados Unidos, ele estabelece com Taiwan o que a gente chama de ambiguidade estratégica. Se você for ver a posição oficial dos Estados Unidos, não há Taiwan como país independente. Taiwan pertence à China, segundo os Estados Unidos, tá? Isso desde a década de 70. Só que por que é uma ambiguidade estratégica? Porque ao mesmo tempo que os Estados Unidos não reconhecem Taiwan, os Estados Unidos negociam, por exemplo, venda de caças, equipamentos militares tal, diretamente com Taiwan, sem passar pela China, entende? Então, assim, a China fazia vistas grossas, os americanos fingiam que não estava acontecendo nada, ambiguidade estratégica e por aí vai, né? Só que nos últimos anos, principalmente pelas declarações do Biden também cada vez mais fortes, eu diria, pessoal, que isso foi um pouco mudado, né? Nesse momento, os Estados Unidos fizeram visita oficial, a presidente de Taiwan foi fazer uma visita esse ano ao Kevin McCarthy, que é presidente da Câmara. Ano passado, a Nancy Pelosi fez a visita também a Taiwan. E agora os Estados Unidos firmou um acordo comercial com Taiwan. Cara, você só firma acordo comercial com um país independente, claro. Então a China reclamou demais, falou que é mais um abuso cometido pelos americanos. E a gente sabe que assim, anteontem já teve um entrever entre os dois ali. Porque no mar da China Meridional, inclusive região que tem aula completa na plataforma, hein? Vejam lá, tá bom? Dica aí. Voltando. No mar da China Meridional, galera, região super estratégica, a gente teve, por exemplo, um avião americano que estava sobrevoando uma região que a China considera que é sua. Um caça chinês, ele passou a 150 metros do caça americano. Gerou até turbulência no caça. Imagina um acidente. A China considera que o mar da China Meridional é seu. Os americanos consideram que são águas internacionais. Os Estados Unidos convidou os chineses para tentar estabelecer uma relação diplomática, a China negou o convite e pediu para que os americanos abandonem as áreas territoriais marítimas dos chineses. A relação tá péssima entre os dois países. E para finalizar, galera, o nosso vídeo, a gente vai ter uma reunião dos BRICS no futuro próximo, e sempre que existem essas grandes reuniões, geralmente alguns ministros, ou da economia, das relações exteriores, depende do tema que vai ser tratado, eles fazem uma reunião prévia. E nesse momento, os ministros das relações exteriores estão negociando. Inclusive, o Sergei Lavrov, da Rússia, fez mais uma reunião com Mauro Vieira, que é o ministro brasileiro. Segundo eles, discutiram pontos como a tentativa de estabelecer uma paz, o tema dos BRICS, inclusive, né, dessa reunião, vai ser a entrada de possíveis outros 19 novos membros e a desdolarização das suas relações comerciais, talvez uma moeda comum sendo utilizada, yuan. Não sei, galera, o Brasil falou isso recentemente até na cúpula dos líderes sul-americanos, tá? E além dessa boa relação, isso pelo próprio Sergei Lavrov, tá? O Celso Amorim, que não é o nosso ministro das Relações Exteriores, mas é um assessor especial, eu costumo falar, galera, que é o ministro das Relações Exteriores 2, né, do Brasil, que é o Celso Amorim. Ele deu uma entrevista para Financial Times
e garantiu que não existe qualquer tipo de chance de paz se o mundo não escutar os russos. Que o Brasil está escutando e qualquer país que queira mediar a situação tem que escutar a Rússia. Ele falou, inclusive, na entrevista, que a Ucrânia ela não é uma errada na história. Que a Ucrânia está certa. E que, na verdade, a Ucrânia é vítima. Vítima de um sistema imposto desde a Guerra Fria. Cara, eu entendi com a declaração que ele deu que ele está culpando a OTAN pelo conflito. Porque, né, o que seria esse sistema da Guerra Fria? Poxa, o avanço da OTAN pós-Guerra Fria, nova ordem mundial, se aproximando dos países próximos ali da Rússia. Letônia, Lituânia, Estônia, a Polônia, enfim, né? Então, essa aproximação da OTAN com os países aí próximos da Rússia é o culpado pela guerra, segundo, claro, a ideia do Celso Amorim, tá? E, inclusive, falou que sanções econômicas não são o melhor caminho e que tem que escutar a Rússia por quê? Porque a única alternativa para uma vitória dos ucranianos, segundo ele, tá? A Ucrânia tem que ser ouvida também, claro. Mas para a vitória dos ucranianos, seria ou fazer um acordo com a Rússia, e o Ocidente não quer fazer isso, ou uma vitória militar. E uma vitória militar, a gente não sabe se realmente vai acontecer, porque a Rússia tem armas nucleares, e fora que, segundo ele, o que viria depois disso? Ele, inclusive, né, fez questão de associar, falou assim, olha, a Alemanha também teve uma vitória em cima dela, fizeram assinar o Tratado de Versalhes. E aí, o que veio depois disso? Dando a entender, né, que algum tipo de radicalismo maior pode surgir depois de uma eventual incursão ou vitória sobre os russos. E aí, pessoal, posicionamento do Brasil, tá certo? Como que vai vir essa paz se a gente não tem nenhum tipo de ponto de concordância? Vamos começar? Crimeia. E aí? Quem vai ficar? Russos ou ucranianos? Regiões ocupadas. A presença da Ucrânia na OTAN. Quem tá certo? Cara, é todo tema que tá muito longe de uma possível resolução. Deu pra entender, pessoal? Tamo junto? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.